Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta, comigo, doutora Guta Maranhão. Nesse programa aqui a gente traz mais informações, conhecimentos para despertar você como um todo, ter sua saúde energética, física, espiritual cada vez melhor e utilizando todos os recursos que temos na natureza e no universo para isso. Hoje vou entrevistar com o maior prazer Stefano Gradi, que é uma pessoa que é um alquimista fantástico. Eu já vi várias entrevistas dele. Eu disse, Stefano, você tem que vir para o programa, você tem que estar aqui comigo. Obrigada, Stefano. Obrigado pelo convite. Vamos falar, ter um papo legal hoje sobre alquimia e sobre parasitas energéticos, né? Há um detalhe aqui, gente. O Stefano, ele está gripado. Ele olha, e mostra isso como ele é determinado e comprometido, porque ele podia ter cancelado. Ai, Guta, estou gripado, não posso. Mas não, ele está aí, super gripadinho, tadinho, e disse, não, vou participar, vamos fazer. E muito obrigada, Stefano, pela sua gentileza e comprometimento aqui com o programa. É um prazer. É só um pouco vai ser como da voz um pouco nasal, né? Mas porque também, assim, tinha que ser, né? Porque eu ia falar sobre parasita energético, aí eu já fui atacado, né? Pois é, já vai com um pacote completo, né? Já está mostrando na prática o problema. Stefano, me fala um pouco de você. Como é a primeira vez que você está vindo no programa, que você vai vir várias vezes, tá? Por favor, porque é muita informação que ele tem para passar. Aí me fala um pouco do seu trabalho, você como alquimista e tudo que você faz, assim, que eu sei que é maravilhoso, mas fala para o nosso público. Sim. Então, eu tenho eu sou italiano, né? Do norte da Itália. Eu nasci em Turim. Eu fiquei até os meus 22 anos lá em Turim, né? E, assim, morei lá mesmo, minha família tá lá. E aí eu comecei a querer viajar, fazer um intercâmbio. Aí eu vim para o Brasil fazer um intercâmbio e eu senti uma conexão muito grande no Brasil, nesse intercâmbio. E aí eu comecei a sentir umas conexões. Eu não entendia muito bem o porquê disso. E aí depois eu comecei a buscar a espiritualidade, comecei a me abrir para a espiritualidade, que na época antes de vir para o Brasil não estava tão aberto. E aí essa abertura para a espiritualidade me conduziu para achar a alquimia. E aí eu comecei a me tornar um pesquisador, um amante dessa arte, desse estudo. E no primeiro momento eu quis aplicar esse estudo me tornando um terapeuta holístico. E aí eu trabalhei alguns anos como terapeuta holístico, trabalhando com consultório. E esse período foi um período de uma experiência muito rica, porque daí você coloca em prática a teoria e você vê como ela funciona. E aí depois eu comecei a ver que eu queria ensinar isso. E aí abri uma escola online de alquimia. E hoje nesse momento assim, eu sou um dos maiores alquimistas, né? Que eu diria que no Brasil, a nível de número de pessoas que me seguem, que assistem meus cursos, né? Eu sou o maior alquimista do Brasil hoje na internet, né? A nível de audiência, né? E aí eu estou muito feliz porque eu estou conseguindo compartilhar essa mensagem, que é uma mensagem muito especial, uma mensagem muito assim, algumas pessoas não compreendem que a alquimia, que é uma ciência antiga, ela ainda é atual. As pessoas acham que a alquimia, por ser uma coisa muito antiga, não é atual. E, na verdade, ela é super atual. Só que a gente precisa saber fazer as conexões para compreender o processo, né? É como dizem, né? O futuro é ancestral. A gente está resgatando coisas que sempre existiram e foram tiradas, né, do nosso dia a dia por outras coisas. E hoje a gente consegue enxergar tanta coisa maravilhosa que já sempre, né, teve no nosso alcance, mas eu acho que pessoas como você que consegue passar essa informação com muita clareza, com muito conhecimento, faz com que as pessoas comecem a abrir novamente a cabeça e enxergar as possibilidades que temos, né? E a alquimia é fantástica, porque são infinitas possibilidades, né? De cura, de melhora, de tudo. Sim, é verdade. Tô quando eu tô falando, estou sentindo um retorno, uma voz de retorno. Será que não está gravando? Aqui está tranquilo. Tranquilo? Aqui está tranquilo. É porque eu estou sentindo um barulhinho de fundo, mas tudo bem. E
Então, o que eu acredito, né? Que, por exemplo, hoje eu postei um vídeo, não, eu postei uns dias atrás, eu postei uns vídeos mostrando sobre o Doutor da Peste, o Doutor da Peste. E você já viu aquele bonequinho do Doutor da Peste? Ah, vi que tem um narizão assim que você mostrou. É. Eu posso pegar Vi. ele rapidinho? Pega, pega, eu achei ótimo sua explicação. Ele é até um pouco assustador, mas ele tem um sentido muito incrível. Eu achei bem interessante, porque quando você vê o boneco, você faz, nossa, que boneco feio, parece coisa de terror, mas quando você faz a explicação, eu achei impressionante e totalmente com sentido. Vai, explica aí, É. eu achei o máximo, explica. Esse aqui eu comprei, isso aqui eu comprei em Veneza. Quando fui para Veneza a última vez, ele faz parte dos artesanatos que eles vendem lá, porque você sabe que Veneza tem um carnaval, aí no carnaval eles têm essa figura que é o Doutor da Peste, né? Eles vendem também a máscara em formato, esse é em formato real. Ó, É, já para usar, né? Você já sai. olha aí. Cuidado para andar na rua, sai dando bicada em todo mundo. Esse bico grande. Agora eu fiquei tão animado disso que eu achei que eu descobri que no Mercado Livre dá para comprar a, a veste completa. Aí Ah, eu comprei no Mercado Livre, vem da China. Aí eu tô esperando chegar, aí eu vou já começar a vai gravar ter seu look o completo. vestimento completo. Muito E, engraçado. e essa, essa indumenta, né, que eles usavam, era uma espécie de sistema para não se contagiar com micróbios, né? Então, era quando o médico ou enfermeiro fosse entrar num hospital cheio de pessoas apestadas, né? Cheio de pessoas contagiadas pela bactéria, eles tinham luva, tudo era lacrado, né? Óculos lacrado, tudo era bem fechadinho, sabe? Tudo bem fechadinho, não tinha nenhuma entrada, né, para entrar o micróbio. E aí só que ele tinha que respirar. Então, ele respirava por esse bico. Por que era um bico? Porque aqui eles colocavam vários algodões e colocavam óleo essencial para que ele conseguisse respirar e o óleo essencial filtrava e matava a bactéria, porque Vai virar contaminado, né? de acordo com o tipo de bactéria ou vírus, você tem que usar um óleo essencial específico. Por exemplo, na época da pandemia, é, o, se você usar o óleo essencial, que é próprio para evitar de ser contagiado pela peste negra, ele não vai te proteger pelo vírus que nós tivemos na pandemia, por exemplo, porque são parasitas diferentes. Então, Sim. eles não funcionam igual, né? Então, os alquimistas, eles descobriam qual era o antídoto, né? Qual era o óleo essencial que dava certo para aquela bactéria, aquele tipo de bactéria, aquele tipo de vírus. Eles tinham uma visão muito incrível, assim, tipo, teve uma pessoa que viu esse vídeo, por exemplo, e fez um comentário dizendo que, na época, as pessoas não sabiam o que era ciência, então a religião. Porque as pessoas veem esse cara aqui e parece uma coisa muito estranha, né? Tipo, que história é essa? Parece uma coisa. Lembra até uma coisa meio ruim, né? Porque parece um Ruim, rosto, macabra, é. parece uma coisa macabra. E, na verdade, era uma tecnologia, né? Para conseguir o ar passar pelo bico e ser esterilizado, apenas isso. É porque hoje nós temos a tecnologia, sei lá, de uma máscara de nanotecnologia que pelo tecido não permite entrar o vírus, né? Na época não tinha Isso. essa parte de engenharia de tecido, né? Mas a gente tinha a parte, para você ter uma ideia, na época nas pandemias da época da peste negra, tinha uma história que tinha quatro, não sei se eram quatro ladrões, era um grupo de ladrões que eles sabiam qual era o óleo essencial que protegia da peste negra. Então eles entravam nas casas dos ricos apestados e eles roubavam as casas, né? E usando o óleo essencial para não pegar. E eles conseguiam entrar, roubar, e os caras lá estavam mortos, mas conseguia pegar as coisas dos caras, entendeu? Nossa, a inteligência para o mal, né? Tinha, Caramba. cara, tinha cada história, cada história. Estrategistas.
entendeu? Eu vi Mas, porque ficou famoso essas histórias, fazem parte da... Não, para você ter uma ideia, tem uma história também de algumas histórias de óleos essenciais e sobre vírus e bactérias, porque vírus e bactéria e fungo, né, são uma parte dos parasitas, né? Antigamente eles eram chamados de miasmas. O miasma era a visão miasmática, era a visão anterior à visão microbiana, né? E aí na época chamava de miasma por causa do cheiro, porque quando tinha muita podridão subia esse cheiro, e esse cheiro de putrefação, porque não sei, acho que a gente não está muito exposto a esse tipo de cheiro, mas, por exemplo, eu tive uma experiência uma vez que eu estava num sítio, eu morei um tempo no Ceará, né? E eu morava num sítio no Ceará. E era um loteamento, mas não era um loteamento assim, muito do interior. Então tinha muito terreno baldio. E do meu lado direito do meu terreno tinha um muro e tinha um terreno baldio. E lá um urubu morreu lá. Ele caiu e morreu lá. E estava apodrecendo. E eu senti o cheiro vindo, né? Do muro. Aí eu falei, vou lá pegar esse urubu, tirar de lá, né? Porque senão toda hora fica vindo esse cheiro daqui, né? Aí eu fui lá e eu não tinha me ligado nessas coisas, porque eu não sou... Depois eu acessei a lembrança dessa história antiga dos miasma, né? Mas assim, você concorda que quando você sente um cheiro de carniça, um cheiro de carniça de bicho, é um cheiro ruim, né? Mas você é fala, horrível. é horrível, mas você fala, o fato de sentir o cheiro, né? Você concorda que parece o cheiro de carniça, ele não, na nossa cabeça, um cheiro não deveria contagiar a gente, né? A gente não deveria cheirar a carniça e passar mal. Porque se o cheiro fosse só um cheiro, se fosse só um cheiro, tipo como fosse um perfume ruim, mas é um cheiro. Só que o cheiro, ele pode carregar esses parasitas energéticos através do cheiro. Eu tive uma experiência na faculdade, né, que eu fiz odonto, mas a gente tinha que em algum momento ir no ML e tal, para conhecer e ver essa parte de secar tal, não sei o quê. E a gente foi no ML e tinha um setor lá que tinha os corpos que estavam em putrefação, porque estava não identificado, antes de botar para refrigerar. Nossa, tipo, eu não conseguia entrar na sala. E olha que eu sou uma pessoa zero frescurenta. Eu posso até parecer ser fresca, mas eu não sou fresca, eu sou desenrolada, tenho frescura com nada, tô nem aí. Mas eu não conseguia. Cada respirada eu engolhava assim, como se eu fosse vomitar. E eu disse, gente, que coisa estranha, porque eu não tenho frescura com nada, mas eu não estou conseguindo, porque eu não consigo, mesmo eu de máscara, eu disse, eu não estou conseguindo entrar na sala. Porque o cheiro do lado de fora já estava assim, impossível. Aí eu tive essa experiência assim, de uma maneira forte, né? Em termos o cheiro muito forte. Porque quando é um animal pequeno, um rato, é um cheiro ruim, mas você consegue mais ou menos chegar perto. No caso, era grande, né? Então, era um cheiro muito forte, é muito, 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 muito desagradável. Chega a ser, no meu caso, eu não consegui estar próxima, por causa do Sim, nível de putrefação que estava. Acho que os miasmas que deveriam estar naquele momento deveriam estar muito forte, né? Talvez também eu percebi sem querer, né? e com certeza, com certeza. Para você ter uma ideia, a única vez que eu me lembro que foi assim, inclusive, o urubu é um bicho que come carniça, né? Então, é um É, bicho mais miasmático ainda, né? É um bicho da morte, né? é verdade. Aí eu fui lá e eu só queria pegar o urubu, colocar num carinho de mão e levar onde ia fazer uma fogueira para queimar a carniça, para queimar, para poder acabar logo, né? É. Aí eu fui assim, eu peguei uma espécie de utensílio para poder pegar assim, de perto, e coloquei no carinho e eu fui puxando o carinho. Então, nessa de fazer esse movimento, eu acabei dando uma respirada, porque eu tentei segurar o ar, mas não ia aguentar ficar sem respirar, né? E o Aí urubu é um bicho robusto, né? Ele tem um tamanhozinho considerável. É. Se eu soubesse hoje o que eu ia fazer, eu ia pegar uma máscara, aquelas que a gente usa hoje em dia, né, para pandemia, ia colocar o óleo essencial, ia me proteger com a máscara de óleo essencial, né? Colocaria, borrifava óleo essencial dentro, e aí eu estava mais protegido. Mas aí eu não sabia, aí eu dei uma respirada assim, naquilo, eu fiquei meio tonto assim. Eu respirei, eu fiquei, ai, meu Deus, o que é isso? Fiquei meio tonto. Aí eu aguentei, segurei, fui até lá, joguei lá, fiz a fogueira. E aí, assim, depois eu comecei a ficar meio tonto, assim, fiquei meio estranho, assim.
Aí, quando deu 1 a 2 horas, eu comecei a soltar gases. O meu corpo começou a ter flatulência, né? Para a gente não falar ser vulgar, né? Entendemos. Isso, isso. E tipo assim, o cheiro era só cheiro de carniça, Nossa, entendeu? Aí eu falei, meu Deus, a carne, contaminou. o miasma do urubu entrou dentro de mim. Estava E urubuzado. você sabe que na minha esposa, né? Minha esposa, você sabe que minha esposa é africana? Você sabia disso? Não. A minha esposa é de Cabo Verde. Cabo Verde, Cabo Verde é uma ilha da África que Uhum. fica perto de Fortaleza. 3 horas de voo de Fortaleza. E, e essa ilha, né, é uma ilha que tem, assim, é um país que tem pouca estrutura, porque é um país de 500 mil habitantes, dividido em 10 ilhas. Então, imagina, né? Hospital não tem muita estrutura, né? Então, quando as pessoas elas morrem, eles não têm assim, em todas as pessoas tipo meio que vela o corpo da pessoa que morre, mas assim não tem, é um lugar quente, né? Assim não tem como você refrigerar, entendeu? O corpo. E aí eles são muito tradicionais, eles gostam muito de, tipo assim, os parentes querem ver, né? E aí os parentes viajam muito para fora para conseguir trabalho, então às vezes a mãe morre e eles têm que aguardar uma semana pro filho chegar da Holanda, dos Estados Unidos, né? E aí, tipo, às vezes acontece que o corpo começa a entrar em estado de, né? É, composição, é natural, né? E a Maria estava me contando que uma vez tinha uma mulher que tomava muito remédio, uma mulher que morreu e era uma pessoa que tomava muito remédio. E a gente fala que, na alquimia, a gente fala que olha que coisa incrível, né? Os miasmas, né, são faxineiros do corpo. Então, eles faxinam tudo. A partir dos excessos, por exemplo, se você é uma pessoa que pensa demais, não tem pessoas que são muito pensadoras demais? Que pensa, que são muito assim. Então, se você pensa demais, você vai cultivar dentro de você alguns faxineiros do pensamento. Só que ao mesmo tempo que eles faxinam teu pensamento, que eles querem que você continue pensando para poder dar comida para eles, porque eles vivem dos teus excessos, né? Aí se uma pessoa ela tem um excesso, por exemplo, do sentimento, ela tem um excesso de sentimento. O que é um excesso de sentimento? Uma pessoa carente, uma pessoa que se sente sempre triste, sozinha. Então ele vai ter parasitas do sentimento, né? Se a pessoa tem, por exemplo, excesso de ação, o que é o excesso de ação? Aquela pessoa que tem excesso de raiva, aquela pessoa muito densa. Explosiva. Isso. Aí ela vai ter os parasitas densos aqui, aqueles da ação. Aí por isso que a pessoa às vezes ela tem explosões disso, ela tem ela tem uma recorrência de comportamento de frequência, porque o parasita ele se alimenta daquilo, ele quer aquilo. Então o parasita se alimenta tanto de nossas coisas orgânicas, mas também ele se alimenta, por exemplo, de comida. Se a gente come uma comida, quanto mais você come uma comida ruim, mais os parasitas se alimentam de comida ruim. Eles vão pedir essa comida ruim cada vez mais. Mas os parasitas também se alimentam de remédio. Então, quando você, por exemplo, começa a tomar muito remédio, sendo que o remédio ele também é uma molécula estranha. Se você toma muito remédio, você está colocando muita molécula estranha no corpo. Os parasitas também começam a comer remédio, entendeu? Eles comem tudo eles se adaptam, entendeu? Claro, eles não vão comer antibiótico, mas eles podem comer outro tipo de molécula, né? Você começa a alterar o comportamento interno, né? E aí os parasitas vão junto, né? E aí esse Como caso, fosse um vício, né? é, e esse caso dessa mulher, a Maria me contou que ela morreu, tinha muito remédio, então tipo, uma pessoa que morre e estava tomando muito remédio, ela tem, em geral, assim, a gente fala que tem uns miasma mais parrudo, né? Porque, tipo assim, pensa nisso, né? Olha que interessante essa visão. A gente já viu, assim, casos, assim, por exemplo, você vê, se uma pessoa que está fazendo uma quimioterapia e ela está tomando muito antibiótico,
né? Então, quimioterapia, antibiótico, quase que a pessoa não deveria ter nenhum parasita no corpo, porque matou tudo, né? Não tem como ter nada lá dentro. Só que se você pega uma pessoa que fez quimioterapia, que tomou um monte de antibiótico e ela morre, se você não colocar, se na hora da morte você não colocar aquele monte de tampão assim, sai um monte de bichada do corpo. Então então tem sempre. Sempre tem, não é que tipo a quimioterapia, ó, que é uma coisa muito, um veneno muito forte, não consegue matar. Por quê? Porque os parasitas, porque qual é a visão da alquimia? A alquimia diz, o parasita, ele é craque em uma coisa, tipo assim, enquanto você está pensando em casar, ter filho, construir uma casa, fazer um podcast, o parasita não está pensando nisso. O parasita, ele só quer sobreviver. Ele só pensa numa coisa só. Então, o mundo animal, ele é muito focado na sobrevivência. Então, eles são um craque nisso. Eles dão um jeito. Por isso que, tipo assim, o ser humano a gente cria vários remédios, vacinas contra um vírus, uma bactéria, e aí ele vai mutando, né? Você percebe que os vírus, eles ficam mutando. Porque aí eles acham um jeito para sobreviver. Eles acham um jeito para migrar. Então, isso, por exemplo, a ciência não vai conseguir, por exemplo, entender isso, porque existem algumas questões dos parasitas que vão muito além da ciência. Tipo, alguém que está me ouvindo e que é cético vai achar que isso é uma viagem, que eu vou falar agora, né? Mas, por exemplo, a alquimia acredita que os parasitas, eles conseguem sobreviver fora do corpo. Tipo, imagina, tem uma bactéria, tem um vírus. Essa bactéria, esse vírus, existe dentro dessa bactéria uma ânima. Nesse vírus tem uma ânima. É uma ânima de um vírus, é diferente de uma ânima de um ser humano. A ânima de um ser humano é uma ânima muito mais complexa. Mas existe a ânima de um fungo, de um vírus, de uma bactéria. E quando a gente chama de miasma, o miasma não é o vírus. O miasma é a ânima do vírus. É a ânima da bactéria. É a ânima do prion. É a ânima desses micro-organismos. Então, a gente acredita que essa ânima ela é capaz de migrar do corpo físico do parasita e ela se deslocar para dentro das moléculas de gás. Então, eu vou fazer um exemplo. Imaginamos que você está comendo uma coisa, está tendo uma fermentação na região do sistema digestório. E aí está tendo muita fermentação. Então, se você for pensar, quando tem muita fermentação, as bactérias, elas também acabam morrendo por causa da constipação, né? Uhum. Tipo, imagina que eu sou uma bactéria. Eu, como se eu fosse pressionada contra a parede, eu sufoco também, porque está muita Rompe pressão. a cápsula da célula, enfim, né? Isso, né? Porque é muita pressão durante uma fermentação intestinal, por exemplo. E nesse momento, quando o parasita ele acaba morrendo fisicamente, a ânima do parasita ela tá ali ainda, tipo, é como se fosse um fantasminha, tipo, como no filme Ghost, né, que o cara morre, mas né, o parasita, a ânima do cara tá ali, né, e aí, sendo que eles querem sobreviver, lá tem muitos gases, e eles conseguem, a ânima do parasita, ela migra para a molécula de gás, e ela vai começar a andar pelo corpo, e ela vai começar a procurar um lugar no corpo para ele ficar. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem muitos gases, a gente fala que tem muito miasma. Por isso que no hospital, quando uma pessoa está muito doente, normalmente se você pede uma pessoa que está acamada e está muito doente, você pede para a pessoa fazer um exercício, ela começa a soltar muitos gases pela boca. Eu, por exemplo, já teve experiência de quando eu era terapeuta, né, que atendia muitas pessoas, eu pegava muita energia dos outros, né? Teve uma vez que eu peguei um caso de uma mulher que eu atendi, uma mulher italiana, e eu era uma amiga, eu comecei a mostrar para ela algumas ferramentas terapêuticas no meu consultório da Itália, e eu comecei a passar mal porque ela estava muito carregada. Aí quando eu fui para o banheiro, eu fiquei impressionado porque eu comecei a ir no banheiro e enquanto eu ia no banheiro, eu estava soltando gases pela boca ao mesmo tempo. Eu falava, não, parecia ela, sabe? Eu digo, que é isso? Eu falei, não estou acreditando, é muita energia, muita coisa.
E por que gases? Porque fica saindo muitos gases, né? Porque os gases é onde podem habitar os miasmas. E aí, para você ter uma ideia, eles não podem ficar no gás por muito tempo, porque eles precisam voltar para depor os ovos. Então, tem umas explicações muito interessantes. Por exemplo, que eu fui pesquisar até na medicina, eu conversei também com alguns médicos que têm experiência tipo de UTI, né? E de histórias, porque tem umas explicações na medicina, tem umas coisas que não dá para entender. Por exemplo, eu vou te contar vou fazer um exemplo de miasma para você explicar uma coisa. Existe um tipo de miasma mais evoluído mas isso é muito raro, tá? É um tipo de miasma mais evoluído. Aquela pessoa que tem, assim, que tem uma doença rara há 30 anos, sabe? Uma doença grave há muitos anos. Ela tá com aquela doença, porque você tem que entender que uma doença, quanto mais tempo ela tá na pessoa, mais é como se fosse junto com a doença vem os miasma, né? Por exemplo, quando a pessoa tem câncer, também não tem uma ação parasitária junto? Tem, né? Então, a gente considera que um câncer já é um miasma mais evoluído. É diferente de uma gripe. Uma gripe é uma gripe. Um câncer é um miasma mais evoluído. Agora, se o cara tem tipo assim, se uma pessoa tem um câncer há 10 anos, imagina que tipo de miasma é esse? Tipo, o câncer não é um miasma, tá? O câncer, ele é acompanhado por um miasma, que fica se alimentando da situação toda. Aí, a gente fala, na visão da alquimia, que alguns desses miasmas, a um certo ponto, eles podem querer realmente tomar a vida da pessoa, tipo, sugar, eles querem, tipo, pegar realmente a energia da pessoa. Mas isso é um estado mais avançado. Quando né? o miasma está muito evoluído, né? Tipo, não é toda hora. E eles costumam fazer isso quando realmente a pessoa está, tipo, no final da vida dela, né? Acabou, né? E aí, assim, eu estudei isso na alquimia, mas eu falava, será que é verdade isso? Tipo, pensei, será que isso é verdade? Aí eu conversei com vários médicos que trabalham em UTI. Conversei com um amigo médico de Recife, conversei com em São Paulo, em todas as UTI do Brasil e do mundo acontece isso. Que eu falei assim, é verdade que às vezes acontece nas UTI que uma pessoa hospitalizada, ela tá aí moribunda e ela morre. E quando ela morre, começa a morrer um monte de gente, tipo, em cadeia. Morre um, morre outro. Tipo, morreu uma pessoa e começa a ter, tipo, naquela mesma noite, morrem 5, 6. Como se fosse uma coisa em cadeia. Porque, segundo a alquimia, como é que funciona? Esse miasma mais evoluído, ele dá uma atacada e ele suga a alma do paciente, né? Ele suga o ectoplasma do paciente, que é a essência da vida. Aí, se tiver outras pessoas lá naquela sala que também estão fracas, ele não vai pegar o médico, porque o médico tá bem, né? O médico não, né? Mas se tiver outros pacientes moribundos, esse miasma, ele vira independente. Ele não é mais, né? Ele vai lá e suga os outros. Aí quando eu ouvi essa história, eu falei assim, será? Que história de filme, né? E aí, se você tiver um amigo que trabalha no TI, ele vai te contar. A gente chama da bruxa da morte. Pior que é. É uma tendência mesmo, vai disseminando aquela energia naquele ambiente, pior que é fato. Isso. Então, tipo, tem umas explicações interessantes, assim, tipo, isso é uma história muito, assim, parece uma história de filme, mas isso é real, né? E é claro que isso não tem muito a ver com o nosso dia a dia, mas isso é para a gente dizer da importância de a gente se proteger, se cuidar, né? Porque os miasmas estão aí, né? Se a gente não se cuidar, eles ficam sugando a gente, né? Total. E a gente às vezes sente e não sabe dizer o que é, né? Às vezes tem uma sensação estranha, uma coisa se faz. Mas eu tô bem, será que isso é energia? Será que botaram olho gordo? Fizeram alguma coisa assim? Que fizeram energia, alguma carga de olho, sei lá. Aí, às vezes é um miasma, às vezes é uma coisa que você mesmo tá, não é nem olho gordo, ou inveja, ou problema de alguma outra pessoa que jogou uma energia ruim, às vezes é de você mesmo que aparece ou desenvolve por algum motivo. Como a gente consegue identificar, né, essas coisas? Porque eu vou dizer até por mim, por exemplo, às vezes eu
viajo muito, todo mês estou em São Paulo, né? Viajo muito, tal, pego muito avião. Então, às vezes, aquela coisa de ressecamento, mudança de clima, dá aquela baixa imunidade, pega uma virosezinha. Eu até tenho, também esse mês não, estou com a virose. Às vezes, todo mês só aparece uma, da moda, né? Do momento. E muitas vezes, assim, eu acordo meio certeza que eu vou gripar, todo sintoma, no outro dia eu tô ótima. Eu digo, como assim? Eu jurava que ia ter um processo de uma semana de virose e não tinha. Aí, às vezes, eu fico também pensando que, de repente, é um miasma, de repente, é alguma coisa energética que oscilou naquele momento, mas eu consegui vibrar alto novamente e aquilo ali também saiu. Às vezes pode ser isso também, né? Ou não? Porque depende de várias coisas. Por exemplo, por que que, por exemplo, isso é muito interessante, né? Por que que uma vez, por exemplo, eu estava na África e eu andei dentro de um carro com várias pessoas que no dia se que depois 2, 3 dias todo mundo ali no carro teve uma conjuntivite. Conjuntivite é um parasita da região aqui dos olhos, né? Então do sexto Uhum. chakra. E é interessante que tipo eu sou uma pessoa que tem uma assim que tem uma boa intuição, que abre os horizontes e essas pessoas que estavam no carro comigo eram pessoas que não têm muita visão do futuro, né? Então, tipo, eu achei interessante porque meio que eu fui imune a essa conjuntivite que eu estava lá. Eu podia estar exposto naquele carro No mesmo a pegar ambiente, é. ao ambiente, né? E não peguei. Então, tipo, às vezes a nossa imunidade está mais alta, né? Eu, por exemplo, agora estou gripado, coincidentemente, eu viajo muito pouco. E eu viajei para Florianópolis de voo, né? Fiquei num voo, então pode ser que eu peguei no voo, né? Pode ser que eu peguei nesses ambientes públicos, porque eu onde eu fico muito em casa, fico muito entre casa, o carro, não tenho muito contágio social com outras pessoas, né, no meu dia a dia. Uhum. E aí, claro, tipo, aí pode ser que baixou a imunidade, pode ser que a secura do ar-condicionado, pode ser uma mudança do tempo. Claro que o tempo, a mudança de tempo, a secura mexe porque os parasitas eles sentem essa diferença, né? Mas também esses adoecimentos falam também de excessos da nossa mente. Por exemplo, eu achei interessante, vou fazer um exemplo, né? Eu achei interessante que esses dias eu fiquei me questionando sobre algumas coisas que eu queria mudar para eu fazer menos aula, conseguir descansar um pouco mais. Estava me questionando sobre algumas coisas e logo depois fiquei gripado, né? A gente nunca sabe exatamente o que foi, né? Não tem como saber exatamente. Mas eu acho interessante que às vezes parece que a gente tá limpando algumas coisas. Às vezes uma gripe, né? A gente não precisa enxergar uma gripe como uma doença. A gente pode enxergar como uma limpeza, né? Por exemplo, eu agora estou com essa gripe e eu estou aproveitando todo dia para fazer uma argila. Que as pessoas, poucas pessoas sabem disso, né? As pessoas acham que a argila é só para pele, né? Mas, por exemplo, ontem eu estava muito inflamado aqui, o seio aqui nasal aqui estava muito Uhum. inflamado. Aí estava me incomodando, né? Porque eu sentia o negócio inflamado. Aí o que eu fiz? Eu peguei argila verde, coloquei 3 gotinhas de menta piperita, hortelã-pimenta, né? Italiano, hortelã-pimenta, e passei com argila verde assim na cara, coloquei tudo na cara aqui e esperei secar 1 hora. Fiz ontem à noite, fiz hoje de manhã. E aí, quando saiu, já fiquei muito mais leve, não sentia mais dor. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar de associar óleo com argila. Aí, muito interessante. É uma Gostei. técnica, essa é uma técnica do Egito, do Antigo Egito, de usar argila com óleo essencial. Você sabe que no Antigo Egito, né, o pessoal esotérico acha que o pessoal usava radiestesia para saber se a pessoa estava doente. Na verdade, a forma mais é, a forma antiga para saber se as pessoas estavam doentes, onde é que estava a doença, eles mergulhavam uma pessoa na argila, eles colocavam, tipo, tinha umas piscinas de argila, e mergulhava a pessoa na argila e colocava a pessoa para secar, para secar. Aonde demorava? Saúde. Aonde a pessoa demorava para secar, onde a argila ficava mais molhada,
né? Porque ela seca mais, né? Onde ficava mais molhada é onde havia umidade. E onde havia umidade é onde estava o problema. Nossa, que incrível. É uma sabedoria, né, que a gente não usa hoje em dia, é impressionante. Né? E tudo tão simples, né? Tudo tão, assim, é possível de ser feito hoje em dia e a Você gente não sabe utiliza. você tem uma história sobre o Egito que é muito é uma história a um lado é um pouco macabra, mas por outro lado é uma história macabra, mas uma história muito para você ver como que a alquimia era poderosa na época, né? E os alquimistas do Antigo Egito eram os melhores alquimistas de óleos essenciais. Então, eles tinham uma sabedoria para usar os óleos essenciais que nem hoje a gente sonha. A gente não tem nem noção da sabedoria que os caras tinham na época. Então, eles usavam muito óleo essencial, por exemplo, para fazer aquelas Embalsamento. embalsamamentos, chama-se embalsamamento, né? É isso? É, Isso. embalsamento, não sei. Isso. Por quê? Porque como é que, tipo assim, a ideia qual é? A ideia é, se você, quando a gente morre, o nosso corpo entra em decomposição. Aí eles colocavam algodão, né, enchia de algodão o corpo e colocava óleo essencial para que o corpo não entrasse em decomposição. Só que esses óleos essenciais tinham que ser tratados de um jeito para que durassem para sempre, né? Para que ficasse uma coisa para 2.000 anos. Então, tipo, hoje em dia, por exemplo, a gente tem óleo essencial, mas se você passar um óleo essencial, depois de algumas horas, o óleo vai-se embora, o cheiro É, vai-se embora. Como é que eles fizeram para embalsamar com óleo essencial e o negócio funcionar por 3.000 anos? né, óleo essencial do Hulk, né? Bem Entendeu? mais Tipo, potente. eles tinham uma sabedoria aí que a gente não tem, né? Tem alguma. É, de uma ativação, não sei, né? Você ouviu falar das tintas dos alquimistas? Que ouviu falar que em Notre Dame tem algumas janelas que foram pintadas por alquimistas da época de 1300. E aí a tinta do alquimista, ela com o tempo, ela mantém. Agora, quando quebrou a janela e trocou para um vidro mais recente, ele dura só 50 anos. E hoje nós não sabemos fazer uma tinta que dura 500 anos. Mas na época ele sabia fazer. É inacreditável, né? A capacidade de resistência de alguns produtos que hoje em dia a gente, como você falou, né? É uma tecnologia ancestral e a gente se É, perdeu. a gente acha que tudo que a gente já descobriu, tipo, o que eu acho um pouco complicado assim da ideia moderna, que as pessoas acham que tudo que a ciência descobriu hoje é muito mais avançado do que na época. Não. Na época tinha coisa que até hoje não se sabe como é que faz. Por exemplo, vou fazer um exemplo. O Tesla era um alquimista. Nikola Tesla era um alquimista da ciência. Ele criou invenções que até hoje a gente não sabe como é que ele... Tipo, 100 anos depois, a gente não tem noção de como é que ele... Tipo assim, como é que ele ia fazer aquela invenção para conseguir dar energia para o planeta inteiro de graça. Lembra aquela história que tem aquela... Isso, e até agora ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Por quê? Mas por que que ele sabia disso? Por que que os alquimistas do Egito sabiam que todo esse conhecimento era conhecimento lá de cima? Não era É, conhecimento... Eles se conectavam direto com a sabedoria... canalizou, né? Canalizou a Analisava, né? informação, provavelmente. É. Aí é sabedoria alienígena, né? Entendeu? É, É adoro um sabedoria, alien. né? né? Então é Eles sabem muito outra, mais. outra sabedoria, né? E como a gente consegue, assim, eliminar os parasitas energéticos? A gente primeiro identificou e como é que elimina? Eu tenho só uma história rápida, só para terminar a história da múmia. Conta. Quando, quando houve a peste negra, estava matando muitas pessoas, né? E aí se descobriu que se a pessoa pegasse um pedaço de múmia e fizesse um chá com um pedaço de múmia, a pessoa curava da peste, entendeu? Nossa, eu tive nojinho aqui, mas tem Se você sentido, procura, porque tinha alguma coisa ali que curava era tudo, então, né? se você procura assim, chá de múmia, você Ah, vai encontrar na internet a explicação. E na farmácia, tipo assim, se você vai nas farmácias da Itália, tem lá o Museu da Farmácia lá.
pó de múmia, pólvere de múmia. Eles vendiam o pó de múmia para a pessoa, para poder fazer chá, para curar qualquer doença. Entendeu? Nossa, nojinho com certeza, E é mas tipo depende assim, da doença que você tomava. se isso tinha virado, né? Pra você ter uma ideia, isso acabou com as múmias. Começou a ter um tráfico de múmia. Exatamente, Se Porque tem você, limite, né? É agora uma coisa. fala para mim, se tinha um tráfico, se o pessoal se dava o trabalho de trazer a múmia do Egito e tomar chá de múmia, você acha que o negócio não funcionava? Com certeza, porque é um negócio nojento de você tomar, né? Porque então, se você vai tomar um negócio desse, é porque realmente tinha eficácia. Né? Né? E é recurso limitado, né? O recurso acabou, você não pode mais fazer o chazinho lá do querido. E era um negócio só dos ricos, né? Tipo, não era uma coisa para qualquer um. Devia ser uma fortuna, nossa. Era caro. E hoje, como a gente consegue eliminar, já que a gente não tem mais pó de múmia, os parasitas energéticos? Então, os parasitas energéticos, né? Tipo assim, a gente tem que lembrar que a gente tem uma questão, uma coisa básica, né? É a questão dos hábitos. Então, tipo assim, a gente, não é que a gente tem que, uma das coisas que a gente tem que pensar não é que tem que eliminar os parasitas. A gente precisa fazer um controle. Então, por E exemplo, volta, né? Tudo, se a gente não tem que ficar no reset eterno, na verdade. porque tipo assim, os parasitas, os parasitas energéticos, eles têm os bons e têm os ruins. Na verdade, se a gente tirasse todos os parasitas de uma vez, a gente ia morrer. A gente não ia conseguir sobreviver sem parasita. A gente precisa deles. A gente tem uma simbiose, entendeu? Com eles. Só que o problema é, se eu começo, vou fazer um exemplo, né? Se eu tenho um parasita que me dá vontade de ir para academia todo dia, que me dá vontade de comer coisa saudável, que me dá vontade, tipo assim, se o parasita me leva a ter uma vida saudável, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Agora, se esse parasita fica me pedindo para comer porcaria, para ter comportamentos que não são legais para minha vida, né? Aí é um problema, né? Então, por exemplo, é, eu vou fazer um exemplo. Todas as pessoas que estão em depressão, que estão com problema de saúde, né? Eles têm também junto os parasitas aí ruim junto. Então eles têm que conseguir trazer uma mudança para uma vida saudável. Eles precisam se tornar mais saudáveis. E isso, por isso que é complicado para uma pessoa que está doente se tornar saudável, porque existem forças contrárias a ele ficar saudável, porque se ele ficar, por exemplo, vou fazer um exemplo, né? Eu tenho meu pai e minha mãe na Itália, que eles têm 30 anos mais do que eu, né? Então já tenho 70 anos por aí. E os dois estão assim com um nível de miasma avançado, né? Entendeu? É acumulado, né? É. Aí, tipo assim, o meu pai, por exemplo, até que ele é um cara inteligente, tipo, você conversa com meu pai, ele é muito inteligente, ele ainda tem uma certa clareza mental. Já minha mãe, dá para ver que ela tá no looping, né? Ela já tá um pouco no looping. Tipo, ela tá no automatismo da vida, não consegue ser livre de pensar, ela tá muito escrava dos miasmas, né, dela. Mas mesmo meu pai, que ele tá um pouco mais aberto, aí eu falo para o meu pai, ó, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos fazer tal coisa. Aí ele fala, não, eu tô cansado. Não, isso para mim não funciona. Ele cria uma espécie de resistência, entendeu? Porque ele é muito inteligente. Então, a pessoa que é inteligente tem miasma. Olha que interessante isso, né? A pessoa que é muito inteligente, se a pessoa ela tem um nível de miasma avançado, ela vai ter um miasma inteligente. O que que o miasma inteligente vai falar? Não, não preciso. Não, não, não quero. Você vai sugerir, vamos fazer uma constelação familiar. Não, isso aí não é para mim. Para quê? Por que que você não por que você não quer experimentar uma constelação familiar? Por que você não quer experimentar uma terapia alquímica, né? Meu pai, tipo assim, ele tem, assim, não precisa nem pagar consulta. É o filho dele que ia cuidar, entendeu? É verdade, é só querer. Mas ele fala, não, não, deixa eu fazer do meu jeito, eu preciso encontrar a minha forma de fazer.
Por que ele tem que encontrar a forma, entendeu? Você entende a história da resistência? Eu acho que também é muito costume da zona de conforto, né? As pessoas estão acostumadas a se manter na zona de conforto. O novo incomoda. Eu sou uma pessoa muito curiosa e adoro sair da zona de conforto, então, para mim, tudo que é diferente, eu digo, eu quero. Quero saber, quero ouvir, quero participar, quero experienciar. Mas é diferente. A grande maioria realmente tem resistência. Se mantém no que está acostumado, no que tá, do que é usual, do que é mais conhecido, tem preocupação ou medo, ou se eu não gostar, se não gostar, não gostou, tá, não faz de novo, mas tenta, né? E tem a resistência, mas aí a gente tem que fazer meio que uma autocrítica, né? Uma autoavaliação dos miasmas positivos e negativos e o que está sendo destrutivo, né? E assim poder ressignificar e eliminar esse parasita energético que seja para o mal, né? Para a pessoa. Sim. Aí é aquilo, por isso que, tipo, sempre que você vai fazer alguma coisa, tipo, eu já participei de vários trabalhos de transformação, né? Toda vez, por exemplo, vou te contar uma história engraçada. Isso é legal porque a gente observa, eu assim, sabendo dos miasmas, mas eu sei também, né? Tipo, uma vez uma amiga me convidou para fazer uma imersão em Fortaleza. Eu morava em Fortaleza um tempo atrás, muito tempo atrás. E ela falou assim, vamos fazer uma imersão, essas imersões, sabe, de inteligência emocional, essas coisas meio americanas, sabe, pegada americana, meio, né? Só que assim, esse grupo era um grupo meio evangélico, era um grupo com uma pegada evangélica. E aí não conectava muito com a minha vibe, né? Não era muito minha vibe. Mas eu falei, tudo bem, eu vou conhecer só para saber como é que é, né? Não é exatamente uma igreja, não era uma igreja, sabe? Era um treinamento de inteligência emocional. Então vamos conhecer. Aí eu fui lá e aí tipo a primeira coisa que me incomodou é porque tinha muita gente, era uma coisa tipo para 2.000 pessoas, era muita gente, né? E eu tinha pago um valor assim razoável e eu achei aquilo muito muito igreja, muito massa, né? Aí eu falei, meu Deus, tipo massa, muita gente, muita, né? Aí eu falei, nossa, mas que história, parece uma coisa muito, né? Aí aquilo me incomodou. Aí sexta-feira apresentaram como é que era o trabalho. Aí eu falei assim, não me conectei com isso, eu não vou vir amanhã. Eu paguei, mas não vou. Eu paguei, mas não vou vir. Aí eu peguei o carro, eu estava indo para casa e eu comecei a olhar no retrovisor do carro enquanto eu estava no semáforo e eu comecei a fazer umas caretas assim, e eu falei, sabe umas caretas tipo como se eu tivesse dentro de mim uma energia negativa. Eu comecei a falar assim, eu não vou. Eu tava tipo assim, eu tava com cara de miasma. Eu falei, algo lhe fazendo se pensar aquilo, né? tipo assim, é como se fosse uma resistência. Aí eu falei assim: você quer saber? Eu vou chegar em casa, eu não vou colocar o despertador. Se é para acordar, eu vou acordar. Senão, eu não vou. Eu estava resistente, não queria me entregar a esse processo, né? Claro que tinha uma questão que não é a minha pegada, mas você vê, às vezes é exatamente isso. Onde não é sua pegada é que você vai conhecer uma coisa nova, né? Se eu fico, tipo assim. Você pode aprender algo diferente que vai Isso. acrescentar na sua vida também, né? Vale a Aí pena. depois, no final, eu fui, né? No final, eu fui. Aí foi muito especial, assim. Assim, é um negócio que funciona, né? Tem resultado, né? E aí, realmente, assim, eu percebi que eu soltei muito miasma lá. Soltei muita memória, muita coisa. Foi muito bom. Me deu me descarregou bem energeticamente de umas coisas que eu estava meio na preguiça naquela época e me ajudou muito. Mas eu percebi também como eu vi essa energia em mim querendo sabotar. Mas só que eu não permiti, porque eu entendi que aquilo era um miasma. Entendeu? Então, o maior dica que você pode dar aqui, assim, que eu entendo que a gente pode falar, seria você tentar identificar, para você mesmo tentar eliminar. Porque se você não se autoavaliar, você não vai conseguir nunca. Ou você vai no especialista, que consegue identificar, ler aquilo ali e lhe orientar, você sozinho começa a identificar o que está sendo negativo e você tentar ressignificar, mudar, se forçar. É um esforço, né? Tem que se esforçar, não dá para ficar
só no Eu diria tranquilão. que a principal dica para a gente cuidar dos miasma é a gente lembrar de não se sabotar, porque a primeira coisa que a gente faz é se sabotar. A gente fica, eles querem que a gente fique na mesma frequência de sempre. Por isso que você tem que explorar novas coisas, você tem que ficar às vezes, né? Uma das coisas que mexe muito com os miasma são as frequências. Então, por exemplo, tem aquela pessoa que gosta de ler. Ela fica o tempo todo lendo, estudando. Então, é o miasma do estudo. Tem aquela pessoa que só gosta de tomar chá com as amigas. É o miasma do chá com as amigas. Às vezes a pessoa, tipo, de repente a tua vida poderia ser mais completa se você fizesse mais coisa. Não só lendo, não só tomando chá com as amigas, de repente colocando mal na massa, fazendo alguma coisa. Então, a gente não viver uma frequência só na vida. Porque senão a gente fica... Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que gostava muito de falar. De falar, de falar, de falar. Então, eu tinha muito miasma da fala. De ficar falando. Porque qualquer atividade que você fala, que você faz de maneira repetida, né? Acaba criando miasma. Por exemplo, não tem aquele retiro de silêncio? Por que tem gente que você fala, o quê? Eu vou ter que fazer um retiro de silêncio. Você concorda que para muitas pessoas fazer um retiro de silêncio, de ficar 10 dias sem falar, é uma tortura? A pessoa fala, não. Eu acho que ia ter um troço, porque eu falo muito. O próprio programa aqui, eu acho que para mim já é ensinamento, porque como eu falo muito, eu tenho que deixar outra pessoa falar. Para mim já é um aprendizado, né? Eu tenho que estar ouvindo mais e falando menos aqui, porque quem importa é o convidado, não sou eu falar, né? É o convidado que importa mais aqui. Aí, para mim, já é um aprendizado esse programa, né? É eu forçar, aí eu diminuo, que eu também sou muito assim, fala muito. Um retiro desse, eu acho, não sei se eu aguentava, não. Você vê que tipo, tem muito retiro que são assim, retiro de silêncio, retiro de viver de luz, é tipo de você jejuar, né? Por que esses retiros são assim? Porque eles querem forçar você a sair da zona de conforto, né? E costuma funcionar, porque dá um reset, né? A pessoa não come por 3 dias. Tem um tipo de retiro, não sei se você já ouviu falar daquele retiro xamânico, como é que chama? É um retiro que você... Esse é muito forte, assim, eu tenho que ter coragem. Isso aqui eu ainda não tive coragem de fazer. É um retiro que você vai e você vai ser deixado na mata. Você solta na mata, você cria um círculo com as pedrinhas e você fica dentro desse círculo, exposto à chuva, a animais, dia e noite. Você só tem um cobertor. Você não tem comida nem água. Você não pode tomar água, nem comida, e você fica 3 dias e 3 noites solto na mata, assim. Não, não Pode chegar. topava, não. É um retiro xamânico esse. Eu não tenho coragem, não. Não, esse deve ser uma conexão com a natureza gigantesca, né? Uma conexão com o seu. Você não tem o que fazer, a não ser você pensar, né? E meditar e conectar com o planeta ali, com a natureza. Mas eu confesso que eu faria isso, tipo, uma tarde, um dia, depois voltar para casa, né? Ou uma noite, até topava, mas. Não, acho que eu não. Ia achar logo que ia aparecer um bicho me picar, ou um bicho maior me morder. Ia ter logo medinho aqui de ter algum problema. Mas tudo na vida é, como a gente estava falando, é aprendizado, né? São coisas que a gente pode fazer e aprender a evoluir. E os miasmas, que são os parasitas energéticos, eles têm essa tendência, né? De forçar-nos a fazer coisas que são autossabotagem, destrutivos. A sabotagem que você falou é uma palavra que eu enxergo, nossa, quase que diariamente nas pessoas e às vezes em mim também. Eu estou me policiando para não fazer autossabotagem o tempo todo, porque a gente faz muito sem querer e a gente começa a ter mais noção e evita. Né? Mas a gente enxerga nas pessoas muito isso, se você fica querendo alertar, né? Ó, vê só, faz assim, porque talvez isso seja melhor para você. Nem sempre a gente pode se meter na vida do outro, né? Mas quando a gente pode, eu sempre dou o pitaco lá, porque eu sou muito me metida. Mas a gente percebe, né? Você vê que, tipo, por exemplo, você acredita que eu sou uma pessoa super aberta hoje em dia, gosto de florais, gosto de medicina xamânica, gosto de todas essas coisas. Quando eu estava na Itália, que é uma época ainda estava um pouco fechado, antes de ir para o Brasil, eu tinha uma amiga que falava, ah, Stefano, você é maravilhoso, você é uma pessoa tão legal, toma esse floralzinho aí de Bach. Ele me fazia um floral de Bach para eu tomar. E eu jogava fora, no lixo. E esse negócio aí não serve para nada. Eu não vou tomar essa porcaria, não.
Então, para você ter uma ideia, né? Aí, quando é que eu me abri para essas coisas? Quando eu fiz uma viagem. Aí eu fiz uma viagem, eu saí da Itália, fui para o Brasil, aí eu estava aberto, comecei a procurar espiritismo. Aí me abri para entender melhor essas coisas. Mas quando eu estava na Itália, na minha casa, dentro daquele mundinho lá, aí eu estava refém dos meus miasmas, né? Não estava aberto às possibilidades que tinha, e agora você está totalmente dentro disso aí. Eu estou É. adorando essa conversa. É uma pena que nosso tempo não é tão longo assim. A gente vai marcar várias vezes, porque você tem muita coisa para passar para a gente, Stefano. São várias possibilidades de conhecimento que a gente pode abordar aqui. E tudo relacionado à saúde, né? Tanto física quanto energética, espiritual, porque tudo está conectado e a gente tem recursos ótimos para poder melhorar tudo isso. Me passa, por favor, o seu contato, Instagram, que as pessoas possam te acompanhar, ver seus cursos. Sim. O meu Instagram é @StefanoGradiAlquimia e o YouTube também, a pessoa pode procurar Stefano Gradi Alquimia. Lá tem vários vídeos, tem vários... fala muito de chakra, de astrologia, né? E eu uso muito Instagram e YouTube hoje em dia, né? É isso mesmo. São redes sociais que ajudam muito. Eu também estou mais Instagram, o Facebook vem junto, e YouTube. E a rádio, né? A Rádio Paranormal, paranormal.plus, que também esse programa vai a parte de áudio para lá. E é isso aí, minha gente. Todas as vezes a gente trazendo pessoas incríveis que podem contribuir com sua saúde energética e espiritual. O Stefano é uma pessoa maravilhosa aqui que vai poder sempre compartilhar dos seus conhecimentos para o lado energético, espiritual, físico, astrológico também, né, Stefano? Tem toda essa possibilidade. Agradeço vocês que estão nos escutando. Também peço para seguir nossas redes sociais, o meu, doutora.guta Maranhão, e o Saúde Desperta GM no Insta, que é lá a gente posta todos os nossos entrevistados, nossos programas, e no meu tem a minha vida do trabalho do consultório também, e também parte do programa. Obrigada por nos assistir, nos ouvir aqui. Stefano, muito obrigada. Mesmo você gripadinho, conseguiu participar super bem. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Beijo grande. Tchau, tchau.